Muito bem, rapaziada, estamos aqui nesta bela noite de sábado para falar sobre o quê? Para falar sobre Summer League. Sim. Nossa, Luiz, sábado à noite? Você vai falar de Summer League? Sábado à noite? Você podia estar tomando um negocinho, podia estar dando um beijinho na boca, entendeu? Podia estar no rolê. E você vai falar de Summer League? Vou falar de Summer League. Filhão, porque aqui a gente trabalha. Aqui é compromisso com a NBA. É compromisso com basquetebol. Você não vê nenhum outro canal fazendo isso. Vê se tem um outro canal que num sábado à noite vem falar de Summer League. Não tem. Não tem, entendeu? É só aqui que você encontra isso. Por isso que você tem que fazer o quê? Tem que se inscrever, se não for inscrito. Tem que deixar o like, tem que comentar. Tem que fazer isso. Porque só assim você vai... Essa é a melhor forma que você tem de mostrar o seu respeito pelo meu trabalho. Porque isso merece respeito. Abdicar de uma brejinha no sábado à noite pra, primeiro, ver os jogos da Summer League, porque eu tô desde as 4 horas da tarde assistindo Summer League, tá? Então, primeiro, pra assistir Summer League e depois ainda gravar vídeo de Summer League, isso requer uma dedicação e um compromisso que poucos têm. Mas eu tenho. Então, valorize o canal Switch TVBR. Enfim, depois dessa bela propaganda que eu fiz de mim mesmo, vamos pro conteúdo, vamos falar sobre Summer League, porque hoje a gente teve uma rodada muito boa, né? Ontem, na rodada de abertura, a gente teve apenas 2 jogos e foram jogos assim, né? Assim, Heat e Spurs até que foi um jogo legal na parte de competição, foi um jogo pegadinho, placar baixo, jogo equilibrado ali, jogo decidido ali no final. Mas era um jogo que não tinha nenhum prospecto, nenhum rookie interessante pra se ver, né? Então não foi um jogo tão legal. E o jogo, né, que fechou a rodada de ontem, Warriors e Lakers, teve novatos interessantes pra gente observar. Teve o Landenborg fazendo um grande jogo, teve Cameron Carr no Lakers fazendo um bom jogo também. Mas o jogo em si foi um jogo ruim, porque foi um massacre do Golden State. Um jogo que foi zero competitivo. Então a rodada de ontem ela não foi tão interessante. A de hoje não. A de hoje ela uniu o melhor dos mundos. Porque a gente teve novatos interessantes estreando. Né? A gente teve Cam Boozer e Peterson fazendo suas estreias. Picks 3 e 2 do último draft. A gente teve Kingston Flemings fazendo sua estreia, Darius Aiko fazendo sua estreia, a Daimara fazendo sua estreia também. Então a gente teve alguns dos principais rookies dessa classe estreando, ao mesmo tempo que a gente também teve jogos disputados. Né? Jazz e Hawks foi para overtime. Kings e Nets foi resolvido no final, nas últimas posses, com game winner do Nick Clifford, dando a vitória para Sacramento. Então, hoje foi uma rodada bacana. Hoje foi uma rodada muito bacana. E aí, vamos aqui falar um pouquinho sobre cada um dos jogos. Obviamente, dando uma atenção maior, dando um foco maior na atuação dos novatos. Porque, como eu sempre falo, Summer League não é feita pra... Assim, ninguém para ver Summer League pra ver um jogo bom, pra ver um jogo disputado. Se o jogo for bom, se o jogo for disputado, é um bônus, como foi no caso dos jogos de hoje. Não em todos, porque Memphis e Thunder foi um vareio do Memphis. O Thunder, coitado, foi completamente humilhado pelo Memphis Grizzlies. Até porque Memphis montou um elenco apelão pra Summer League. Né? O Memphis tá tryhardando na Summer League. Os caras vão pra Summer League com Hendrickson, com Cam Boozer, com Cedric Coward, com Max Prosper. Pô, aí é foda, né? Aí é foda. Aí pega um Thunder com o Pirulão espanhol, com o Peyton Pritchard da Shopee e o Piu Piu maluco, aí é atropelo, aí não tem jeito. Mas
com exceção de Memphis e Thunder, os jogos de hoje foram disputados, mas isso é bônus. O ouro da Summer League, o que interessa na Summer League, é o desempenho dos novatos, é ver os calouros jogando, né? Então, obviamente eu vou dar um foco maior no jogo dos calouros e vou dar um foco maior nos calouros de maior nome, né? Porque, por exemplo, no primeiro jogo da rodada de hoje, Bucks e Warriors, não teve nenhum calouro relevante jogando. O Nate Amant ainda não pode estrear, porque a troca entre Bucks e Heat, que culminou na pick que virou Nate Amant, essa troca ainda não foi oficializada, então o Nate Amant não pode jogar ainda por Milwaukee. O Brandon Burris não jogou, então o Bucks não teve nenhum novato interessante para se ver. Teve quem de interessante? Teve ali um Brandon Boston, que foi legal ver, um Kira Lewis, mas são caras que já estão na liga há um tempinho. E o Golden State não era o time principal do Golden State, né? Era o Golden State B, digamos assim, né? O Golden State Blue. Né? O Golden State do Landenberg é o Golden State Gold, que se não me engano joga amanhã. Então esse jogo aqui, que foi um jogo legal e tal, terminou com vitória do Bucks por 97-83, é um jogo que não tem por que dar muita atenção, porque não tinha ninguém de interessante. Agora, Memphis e Thunder, foi um vareio de Memphis, 111 a 74, atropelo de Memphis? Foi. Mas teve os novatos jogando. Aí dá pra gente dar uma atenção maior e, inclusive, vamos começar falando sobre esse jogo e sobre a atuação do Ken Boozer, que foi uma atuação maravilhosa. Tá? O Ken Boozer fez uma estreia excelente. Na minha opinião, ele foi o melhor jogador de Memphis no jogo de hoje. Na verdade, foi o melhor jogador do jogo. Tá? Foi o melhor do jogo, jogou 24 minutos, entregou 15 pontos com 4 rebotes, 4 assistências, 7 de 11 no field goal, matou uma bolinha de 3 em 3 tentativas. Foi uma atuação muito sólida do Ken Boozer. Uma atuação que representou bem o que é o Ken Boozer. É um jogador sólido, é um jogador pronto, é um jogador completo. Esse é o Ken Boozer, um cara capaz de impactar em todas as áreas do jogo, um jogador de extrema inteligência, com QI de basquete absurdamente alto. Se você pegar pra ver os lances do Ken Boozer hoje, você vai ver, cara, leituras nível NBA, nível elite na NBA. Leitura de espaço, a hora, sabe, lendo bem o momento de atacar por dentro, de ficar um pouquinho mais fora da bola, de espaçar, de jogar mais por dentro, lendo muito bem a defesa, punindo a defesa, achando bons passes. O Ken Boozer hoje, cara, se Memphis tivesse tido um aproveitamento um pouquinho melhor pra 3, não que o aproveitamento tenha sido ruim, chutaram 17-33, um aproveitamento muito bom. Mas se eles tivessem tido um aproveitamento um pouquinho ainda melhor, cara, o Ken Boozer podia ter terminado o jogo com umas 6, 7 assistências. Porque o que ele achou de passe pro perímetro, a partir ali do post, foi brincadeira. Esse que é um dos carros-chefes do Ken Boozer. Esses passes ali no post é o arrozinho com feijão do Ken Boozer. É realmente algo que ele faz muito bem. Né? Essa capacidade de passe, de criação, juntamente com a capacidade de finalização em curta distância, em arremesso Cara, ele converteu um step back no mid-range ali no finalzinho do jogo. Foi uma coisa linda também. Drive, atacando a cesta, explorando ali o Adaimara, que é um cara de 2,20, mas pro Ken Boozer pouco importou. Na base da técnica, da força, conseguiu vencer os embates com o Adaimara. Então, uma atuação impecável do Ken Boozer. Um jogo fantástico. E aí, com ele jogando nesse nível, com o Hendricks, né, também fazendo um jogo muito bom, de 15 pontos. O Prosper veio para 17. O Coward veio para 3 bolas de 3 com 8 rebotes, 2 tocos. E aí, com todo o elenco de apoio ainda contribuindo, tipo Javon Small e tal, não teve jeito. O Memphis passou o carro. O Thunder teve poucos destaques. Os únicos destaques foi realmente os 2 novatos, né, o Adaimara e o Sturts, que nem foram tão bem assim. Né, o Adaimara fez uma estreia... Não vou falar que foi ruim, não foi uma estreia ruim do Adaimara.
não diria isso. Mas foi uma estreia que não empolgou tanto, né? Tipo, ele teve alguns bons momentos ali no ataque, finalizando algumas lobbies. Conseguiu ali no finalzinho um fadeaway lindo. Foi um fadeaway muito bonito. Fiquei realmente... Fiquei animadinho com o fadeaway que ele converteu. Achou bons passes, conseguiu conectar bons passes. Se o elenco de apoio dele fosse melhor, com certeza ele teria terminado com mais assistências do que ele teve. Ele teve 4 assistências, mas poderia ter terminado com umas 7, porque ele realmente achou passes muito bons. Mas, assim, nada tão espetacular. Defensivamente, eu achei ele bem menos impactante do que eu esperava. Eu esperava mais dele na defesa. Não que... nossa, na Summer League tem que defender elite. Não. Mas eu achei que ele teria um impacto um pouquinho maior. Foram 2 tocos, mas apenas 3 rebotes. O cara de 2,20, em 21 minutos, quase 22, pegou 3 rebotes. Muito pouco. Muito pouco. Eu também achei ele pouco agressivo na defesa, mas, repito, Summer League não dá também pra cobrar uma defesa de elite, não dá pra cobrar um engajamento tão grande na defesa, mas eu esperava ele defendendo um pouquinho melhor, ainda mais enfrentando o Ken Boozer. Era um duelo, contra a pick 3 do draft. Achei que ele estaria um pouco mais motivado, mas não. Muito passivo na defesa. Eu não senti que os jogadores de Memphis... em nenhum momento eu achei que os jogadores de Memphis ficaram intimidados com a Daimara no garrafão. Isso é preocupante, porque um dos benefícios de você ter um cara do tamanho da Daimara é você fazer com que os adversários tenham receio de infiltrar. E não foi muito bem o que aconteceu, pelo menos não foi pela minha leitura. Mas, de novo, longe de ter sido uma estreia ruim, só não foi uma estreia tão boa assim. O Sturts também... não foi mal, mas também não empolgou. Teve alguns bons momentos arremessando. Deu pra ver que ele realmente tem um range de arremesso muito bom. Foram 2 bolas de 3. Também criando, ele teve alguns bons momentos, mas eu achei ele meio lento nas leituras, sabe? Eu achei que em vários momentos ele segurou a bola demais, queimou muito relógio. Eu achei ele não tão dinâmico assim. Mas pode ter sido só uma impressão minha também. Então, não me empolguei com os 2 novatos do Thunder, mas também não fiquei decepcionado. Eu daria uma nota 6,5, 7 para os dois. E pro Ken Boozer, daria uma nota 9. Tá? Acho que essa é a minha análise. Essa é a minha visão sobre a estreia desses 3 novatos nesse jogo. Aí a gente teve Jazz e Hawks, que foi um jogo muito bom. Esse aqui foi um jogo que juntou o melhor dos mundos, porque a gente teve novatos, né, importantes jogando bem, especialmente o Darren Peterson, e a gente teve um jogo bom também. Então isso aqui foi um jogo bem legal para o padrão Summer League. O Jazz venceu no overtime por 103-102, e o Darren Peterson foi o grande nome do jogo. O Darren Peterson fez uma estreia maravilhosa. Inclusive, fazia tempo, né, que a gente não tinha uma pick 2, uma pick 1, né, um top 2, assim, né? A gente não tinha um top 2 de draft estreando tão bem na Summer League como o Darren Peterson estreou hoje. Se você for puxar na memória, tipo, o Dylan Harper, o Wemby, o Cooper Flagg, o próprio Scoot Henderson também, na época, nenhum deles empolgou tanto na estreia. O Wemby teve uma estreia bem... onde a galera questionou muito, o próprio Cooper Flagg também. O Darren Peterson hoje, cara, ele fez uma estreia, cara, assim, inquestionável. Assim, é um jogo que não tem o que falar do Darren Peterson. Foi uma atuação absurda. Absurda. Assim, em 27 minutos, o Darren Peterson mostrou o porquê que, na opinião de muitos, inclusive na minha, ele é o melhor jogador da classe. Assim, o que ele fez hoje em 27 minutos foi um aperitivo do que ele pode ser na NBA. Sabe? Uma atuação monstruosa. 28 pontos em 21 arremessos, né? 11 de 21, 52% de aproveitamento no geral, 4 de 7 no perímetro, 57% para 3 pontos.
matando bola decisiva ali no final do jogo, aparecendo ali no clutch da prorrogação, atuando bem também como criador, como playmaker, aparecendo na defesa. Foram 2 tocos pro Darren Peterson e um engajamento bom na defesa pro padrão Summer League. Cara, um jogo fantástico, fantástico, sabe? Convertendo arremessos difíceis, que é uma das principais valências do Darren Peterson, né? A capacidade que ele tem de converter arremesso contestado, arremesso desequilibrado, sabe? É uma coisa impressionante, né? E hoje a gente viu muito do repertório do Darren Peterson. Teve ali uns 2 step backs para 3 espetaculares que ele converteu, sabe? Uma capacidade de criação, de espaço, de separação que é fantástico, sabe? E o que mais eu amo no Darren Peterson apareceu muito hoje, que é a incrível capacidade que ele tem de fazer coisas difíceis parecerem fáceis. Esses arremessos difíceis que ele converteu hoje, esses step backs que ele converteu ali para 3, são arremessos muito difíceis. São arremessos difíceis até para jogadores da NBA, para jogadores de alto nível da NBA. Só que o Darren Peterson, ele é tão talentoso, ele é tão acima da média, que ele faz esses arremessos parecerem fáceis. Ele fez 28 pontos hoje e parecia que ele nem estava cansado, parecia que ele nem tinha suado. Sabe? E isso pra mim é o ouro do Darren Peterson. Isso pra mim é o que torna o Darren Peterson tão especial. É ele conseguir fazer coisas absurdamente difíceis parecerem absurdamente fáceis, sabe? Isso é o que diferencia o Darren Peterson de qualquer outro jogador dessa classe, sabe? Eu acho o DeBanton um monstro, eu acho o Ken Boozer um jogadorzaço, mas o Darren Peterson, ele é diferente, mano. Ele é diferente. E hoje a gente viu muito disso, cara. Beleza, Summer League, não tem como usar como parâmetro, mas, cara, ele foi brilhante. E é um tipo de jogo que não tem como não se empolgar. O torcedor do Jazz, que não saiu do jogo de hoje completamente apaixonado e esperançoso com o Darren Peterson, é completamente maluco. Maluco, entendeu? Então, uma atuação monstruosa. Foi o melhor jogador do Jazz, o melhor da partida. Foi o melhor novato a estrear na Summer League até o momento, né, nessa edição, e com sobras. Né? Se a atuação do Ken Boozer foi uma atuação nota 9, a do Peterson foi nota 10 mais, sabe? 10, 10, 10, assim. Foi uma coisa maravilhosa. E essa atuação culminou na vitória do Jazz, né? Claro que não foi só ele, o Cody Williams fez um jogo muito bom, né? A terceira Summer League do Cody Williams, né? Foi bem, 17 pontos, aparecendo bem na defesa, teve um pôster ali em transição, uma coisa maravilhosa. O Ace Bailey, enquanto jogou, também foi bem, só que por conta de problemas nas costas, ele não terminou a partida, tomara que não tenha sido nada grave. Teve alguns outros ali que apareceram bem, tipo, teve ali um Max Abmas, o moleque ali jogou bem, gostei dele, intenso na defesa, aparecendo bem no ataque. Justin Harmon também, muito, muito bom na defesa, gostei muito do jogo desse moleque, e também apareceu bem no ataque. Então tiveram outros caras aparecendo, mas o Peterson foi o dono do show. Foi o dono do show, jogou pra caralho. Do outro lado, o Kingston Flemings foi um dos destaques do Hawks. Ele não começou o jogo muito bem, começou o jogo meio mal, mas aos poucos ele foi entrando na partida. Não teve muito aproveitamento nos arremessos, foi 4 de 16 no geral, com 2 de 5 para 3 pontos. Inclusive ele quase meteu a bola da vitória, né? Acabou que no final ele pisou na linha, e uma bola que era para ter sido de 3 e teria dado a vitória pro time, acabou sendo só de 2. Mas assim, ele não teve muito aproveitamento nos arremessos, mas eu gostei de muita coisa que ele apresentou, sabe? Gostei dele na defesa, foram 4 roubos de bola, inclusive ali no finalzinho do quarto período, que foi onde o Hawks conseguiu empatar e levar para prorrogação, ele foi importantíssimo, né? Ele forçou uns 2 turnovers enormes ali no final do quarto período, então gostei da participação defensiva do Flemings. Gostei da parte de criação do Flemings, foram 9 assistências com só 1 turnover, então ele atuou bem como playmaker.
Gostei dele trabalhando fora da bola também, convertendo alguns arremessos em catch and shoot. Então, acho que foi uma estreia... Não foi uma estreia ruim do Flemings, acho que eu daria uma nota 6,5, 7 pro Flemings. Uma estreia legal. O Azanil fez um bom jogo, segundo anista Azanil, apesar de não ter tido muita consistência nos arremessos, foram 15 pontos, acho que foi um jogo ok assim pra ele. O Henry Vessar, que foi escolha de segundo round, não teve tanta participação assim no jogo, jogou 18 minutos, marcou 5 pontinhos com 3 rebotes, então não foi tão bem assim. Então, o Ejiofor, gostei do jogo do Ejiofor, tá? Não foi tão participativo no ataque, mas defensivamente eu gostei do jogo dele, cara. Foram 11 rebotes, 3 steals, aparecendo bem na defesa, meio abobado em alguns lances, fazendo umas faltinhas meio bestas. Mas gostei, muita vontade, isso ganha pontos comigo. Mas, enfim, no final o Darren Peterson foi o cara e o Jazz saiu com a vitória, merecidamente 103-102. Em casa, né? Porque essa é a Summer League de Salt Lake, então Darren Peterson deu um belo show para sua torcida. Aí, para finalizar, a gente teve Kings e Nets, jogaço também, jogo bem legal, decidido no finalzinho, nas últimas posses. Kings venceu 79-76 com game winner do Nick Clifford. O bom Nick Clifford apareceu bem no final ali do jogo, converteu 2 arremessos importantíssimos que deram a vitória para o Kings. O Darzakoff, que era o grande nome do jogo de hoje, era quem todo mundo queria ver, teve uma atuação meio complicada, né? Marcou 25 pontos, deu 4 assistências, inclusive a bola da vitória do Nick Clifford veio de um passe do Darzakoff, foi ele que deu o passe pro Clifford matar a bola. Então, ele teve volume de pontos, tomou boas decisões ali no final do jogo, mas é um cara que chutou para 9 de 29 nos arremessos. O cara teve um aproveitamento de peladeiraço, né? O Darzakoff, ele deu uma de Cam Thomas hoje. Né, chutando até a mãe, com uma conversão baixíssima, 31% de field goal, com 11% para 3 pontos. Tijolou tudo, cara. Tijolou pra caralho. Então, assim, marcou 25 pontos? Marcou. Mas foi uma atuação boa? Difícil, né? Um cara que chutou 31% de field goal, é difícil falar que foi uma atuação boa, né? Foi uma atuação muito errática do Akoff, forçando muito o jogo. Beleza que é Summer League e tal, mas toda a maturidade que o Ken Boozer mostrou no jogo de hoje, que o Peterson mostrou no jogo de hoje, faltou no Darzakoff. O Darzakoff jogou como se ele tivesse numa pelada, como se ele tivesse num rachão, entendeu? Zero levando a sério o jogo, né? E isso não me agrada muito. Tá? Não me agrada jogadores que não... Eu não gosto de peladeiro, a verdade é essa. Não gosto de peladeiro. Então, não gostei do jogo do Darzakoff, teve volume e tudo mais, mas, por exemplo, eu achei que o Nick Clifford jogou muito mais do que ele. Com muito menos volume, mas com muito mais assertividade, com mais decisões certas sendo tomadas, entendeu? Então, não gostei do jogo do Darzakoff. Não dá pra... É insustentável ele jogar com essa displicência. Porque defensivamente ele já não vai entregar nada. Ele já vai ser um alvo gritante na defesa. Se ele não conseguir ter consistência no ataque, aí vai ficar bem difícil. Aí realmente vai ficar bem difícil. Ainda mais com toda a questão do tamanho dele e tudo mais. Então, não dá pra peladeirar tanto assim. Mesmo no contexto de Summer League, ele peladeirou demais, cara. 29 arremessos tentados, bicho. Pô, foi com sobras o jogador que mais tentou arremessos hoje. Então, não dá. Mas ganhou o jogo, né? Ganhou o jogo. Do outro lado, o Brooklyn Nets teve ali um Egor Deming como seu grande destaque, né? O segundo anista. Um jogo muito seguro do Egor Deming, 23 pontos, 7 rebotes, 8 de 15 no field goal, um jogo bom. O Michael Brown, que é o novato de Brooklyn, que todo mundo queria ver, não jogou, né? Foi poupado para o jogo de hoje, então não tinha muito o que ver no time do Nets, para além
né, dos segundo-anistas, dele, do Igor Deming, do Ben Saraf, do Drake Paul, que fez um jogo horroroso. O jogo do Drake Paul hoje foi uma coisa terrível, né, 0 de 9 nos arremessos, muito mal. O Ben Saraf até que foi mais ou menos assim, mas muito fora de posição, né? Essa infinidade de guards aí do Nets, sei lá, eu não gosto muito não, tá? Não gosto muito não, mas enfim. Então, não tinha muito o que ver no time de Brooklyn, né? O grande atrativo desse jogo era realmente o Darzakoff, que fez a pelada dele ali, e o Kings saiu com a vitória 79-76. Bom, acho que sobre os jogos é basicamente isso. Tem mais o que acrescentar. Amanhã, domingueira, vamos ter uma rodada boa. Mais uma rodada boa, né? Pelo menos a tendência é que seja uma rodada boa. Amanhã tudo indica que a gente vai ter de novo o Darzakoff jogando, a gente vai ter Cameron Carr em quadra, talvez amanhã a gente tenha o Michael Brown jogando. Então, rodadinha legal. Não garanto que eu vá falar sobre a rodada amanhã, sobre a rodada de amanhã, talvez eu deixe para falar na segunda-feira, porque amanhã, caso você não saiba, tem jogo do Brasil, né? E aí não tem jeito. Entre ver o jogo do Brasil e ver Summer League, desculpa, gente. Com todo respeito à Summer League, né? Hoje eu mostrei um profissionalismo ímpar, tá? Eu tô de parabéns por hoje, ó. Tô aqui, ó. Tô batendo no meu ombro. Mas amanhã, com o jogo do Brasil, aí não dá pra ser tão profissional assim. Aí o Brasil tem que vir na frente, né? Pô, tem jeito. Então, muito provavelmente, os jogos de amanhã eu vou falar só na segunda. Mas amanhã vai ter conteúdo. Acho que vai ter Switch TV Show saindo amanhã. Mas aí eu vou ter que... Eu não vou dar certeza, porque amanhã eu saio cedo pra viajar, né? Que eu vou lá pros meus pais, vou ver o jogo lá com eles e tal. Então pode ser que amanhã não tenha Switch TV Show. Mas vai ter conteúdo. Vai ter conteúdo saindo, vocês sabem. Aqui o conteúdo não para. E é isso. Fica aí as minhas impressões sobre a estreia desses novatos de hoje. Darren Peterson brilhante, Cam Boozer muito bem. Adaimara, Akoff, Flemings, Sturts e tal. Ok. Não foram ruins, não foram mal, mas também poderiam ter ido melhor, né? Fica agora a expectativa para a estreia do Dibantz, mas o Dibantz eu acho que ele estreia só em Vegas, né? Acho que ele vai jogar só em Vegas, o Dibantz. Deixa eu até ver aqui o dia que ele estreia. Ó, o Dibantz estreia dia 9. Estreia na quinta-feira contra o Darren Peterson. Então ele já estreia enfrentando a pick 2 do draft. Duelo bom. Então o Dibantz vai estrear só mais pra frente. Mas a gente ainda vai ver Darren Peterson jogar, vai ver Cam Boozer. E quando começar a Summer League de Vegas, aí geral joga. É isso, gente. Obrigado a todos pela audiência. Tamo junto. Bom sábado a todos. Bom domingo também. E a gente se vê por aí com mais conteúdo. Falou? Grande beijo e tchau.